Dando sequência, então. Muitas vezes, a falta de boa vontade ativa vem da ignorância e da falta de contato com o sofrimento e a miséria humana, tanto física como psicológica. As pessoas simplesmente não percebem quanto sofrimento existe e quão numerosos são seus aspectos. Uma disposição amável pode conduzir à preguiça e a lidar com as coisas de maneira mais fácil. Por isso, o contato direto com a profundidade da miséria humana em prisões, hospitais, asilos e favelas frequentemente é necessário para galvanizar as pessoas à ação. Penso, né, que com o advento da internet, isso a gente consegue entrar, claro que numa camada diferente, né? Mas a gente tem acesso a toda essa sorte de sofrimento e miséria humanas em todos os lugares do mundo. Claro que é muito mais impactante quando você realmente vivencia a situação, né? Mas ainda assim é uma forma possível da gente entrar em contato com esses sofrimentos e misérias humanos e, em alguma medida, isso nos impactar, nos mobilizar a uma atitude de boa vontade mesmo. Pode ser prática ou subjetiva. Os jovens são especialmente abertos aos impactos dessa natureza. E, através do contato com o sofrimento e o mal, despertam facilmente para o reconhecimento da necessidade de boa vontade e serviço. Isso é muito interessante, né? Na escola onde eu trabalho, a gente tem muitas atividades de cunho social, solidário. E é muito interessante como eles respondem mesmo bem. Tanto aqui fala de jovens, né? Mas as crianças também respondem muito bem quando em contato com essas dificuldades. Desperta mesmo um sentido de ajudar, uma empatia, né? Interessante. As técnicas para a prática externa da boa vontade, principalmente em debates, conversas e conferências, são, em sua maior parte, aquelas preconizadas pelos vários profissionais do campo das relações humanas, para estabelecer relações interpessoais e intergrupais satisfatórias e construtivas. Essas técnicas foram extensamente descritas em vários livros. Podemos resumir alguns pontos chaves aqui. Então, de que forma prática, né, a gente pode estabelecer a boa vontade nas nossas relações? Então, esses próximos pontos aqui vão dar algumas pistas, né? No encontro passado, a gente falou dos obstáculos e as qualidades. Aí eu mandei um resuminho que eu fiz de cada um, só para a gente ficar um pouco mais atento nas diferentes situações e como que eles se relacionam, e aqui também, de modo prático, como é que a gente pode implantar no nosso dia a dia técnicas da boa vontade. Examine o problema em consideração sob todos os pontos de vista. Inclua-o num quadro maior de referência, um todo maior. Veja o lugar e a conexão dele com a situação total, reconhecendo interdependências. Considere a situação de um nível superior. Estabeleça o objetivo comum a alcançar. Formule-o claramente e mantenha-o sempre presente, referindo-se a ele de quando em quando durante as conversas. Então, isso funciona tanto no ambiente corporativo, quanto social, quanto familiar, né? E é um exercício muito rico para a gente fazer esse olhar, né? Porque quando a gente sai da situação, a gente abre espaço para outras possibilidades.
Então, considerar todos os pontos de vista, né? Ampliar mesmo a visão, olhar como se estivesse de cima. O que é esse olhar de cima? É desidentificado, é desapaixonado daquela situação. Então, a gente dessensibiliza as nossas emoções por alguns instantes e a gente começa também a cultivar uma polarização mental, né? A gente começa a levar a nossa consciência, tirar a nossa consciência um pouco do emocional e convidá-la a trabalhar também a partir do plano mental. E aí, então, de novo, né? Quais são os pontos comuns? E manter o propósito, o objetivo sempre presente. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente fala sempre nos grupos, né? Ops, deixa eu pegar o meu carregador. É o que a gente sempre fala nos grupos, né? O líder do grupo precisa ser o propósito. E aqui é a mesma coisa. Quando todas as pessoas reconhecem que existe um propósito comum e que está todo mundo se dirigindo a esse ponto, isso naturalmente despersonaliza as relações e convida todos realmente a olharem para um objetivo comum. Só um minuto que eu vou pegar meu carregador. Se alguém quiser continuar lendo. Eu tô no carro, eu não consigo ler. Ai. Já está aqui. Então, esse é o ponto A, né? O ponto B. Encontre e estabeleça os pontos de concordância e de unanimidade já existentes ou aqueles que são facilmente alcançáveis. Então, examine objetivamente os pontos de conflito, procurando eliminar fatores emocionais. Então, esse ponto B, na verdade, ele tem bastante relação com o ponto A, né? No ponto A, a gente estava ali se desidentificando, olhando mais de cima, estabelecendo um objetivo comum. Aqui é quase que uma consequência, né? Então, pontos de concordância e unanimidade já existentes, aqueles que podem ser facilmente alcançáveis. Então, lembra, sempre de forma prática, né? A partir de onde eu estou, qual que é o próximo passo? Para que a gente vá saindo desse olhar emocional mais utópico, né? Que não chega em lugar nenhum, mas a gente ir step by step alcançando esses pontos de concordância. E também examine de forma objetiva os pontos de conflito, para que a gente possa, em alguma medida, chegar também, transformá-los em pontos de concordância. E o C, prepare-se para fazer sacrifícios parciais para alcançar o maior benefício para todos. Alcance um acordo pacífico e empreenda uma ação conjunta e construtiva. Renuncie a alguns benefícios imediatos em favor de resultados maiores produzidos pela concordância e pela cooperação. Então, isso também é importante a gente saber que alguns sacrifícios pequenos são sempre necessários em nome do bem maior. No nosso próprio processo de desenvolvimento pessoal, isso é bastante normal, né? A gente vai renunciando a nossa personalidade em alguns momentos, né? A alguns desejos da personalidade, não a personalidade me expressei mal, em nome de um bem comum. A gente vai reorientando metas, reorientando objetivos, e é assim também nas relações, né? Para a gente alcançar esse maior benefício para todos, é importante que a gente se conscientize que talvez alguns pequenos sacrifícios tenham que ser feitos mesmo. Isso faz parte do processo de amadurecimento, do processo de desenvolvimento, porque justamente
É uma mudança de olhar, do pequeno para o grande, né? Do micro para o macro. E se a gente está muito apegado ao micro, a gente não consegue fazer isso. Então, é importante se conscientizar de que é sempre para um bem maior, para o outro e também para mim. Mas também vai se reverter em um benefício maior. Talvez não tão evidente ou aparente, mas com certeza a longo prazo. O autointeresse esclarecido pode ser o fator motivador por trás do emprego de todas essas técnicas. Num nível superior, entretanto, a boa vontade é motivada pelo reconhecimento e pela confiança nas leis da harmonia, justiça e afinidade. Através da ação delas, o bem atrai o bem. Generosidade evoca generosidade. Então, é importante que a gente compreenda esse olhar, né? A gente tire a perspectiva limitada e a gente a amplie, né? Isso é muito importante para estabelecimento de qualquer desenvolvimento espiritual, ainda mais da boa vontade. Acho que a gente pode entrar um pouquinho nesse outro parágrafo antes. Se alguém tiver algum comentário, alguma partilha, alguma dúvida, a gente pode ter esse espaço aberto, né? Já que a gente terminou mais um tópico. Como é que ficaram essas 3 técnicas para implantar a boa vontade para vocês? Faz sentido, não faz? Se reconheceram ou não? Compartilhem um pouco antes da gente começar esse tópico. Oi, pessoal, bom dia. Eu acho que faz sentido, mas na prática é um pouco também complicado, né? Principalmente no dia a dia, ter a consciência para sair do campo automático, né? Colocar em perspectiva, em mais perspectiva, além daquilo que você, talvez o seu emocional esteja pensando. Os pontos de convergência, né, que ele coloca no item B, e também os de divergência para pensar no caminho comum, também é um pouco mais desafiador. Eu pessoalmente falando, tenho uma tendência de olhar o outro, mas muito mais associado quando são questões mais triviais, sabe, do dia a dia. Talvez não questões mais, tipo, profundas, talvez. Acho que as profundas é mais complexo. Acho que a personalidade é mais desafiadora nesse sentido. Mas acho que fazer talvez esse discernimento, né? Não apenas olhar aquilo que é mais do dia a dia, mas também lidar com as situações mais difíceis mesmo, né? Quando lida com a nossa personalidade de fato, tipo, enfim, é o que eu pensei aqui. Obrigado, Ti. Mais alguém? Seguimos, então, mais um pouquinho, mais uns minutinhos. Os campos da boa vontade. Esses campos poderiam ser visualizados como uma série de círculos concêntricos, né? No centro está o indivíduo, cada um de nós. E, surpreendente como possa parecer, é precisamente aqui que a boa vontade deve começar, ou seja, em cada um de nós. Embora pareça que geralmente temos muita boa vontade em relação a nós mesmos, isso é verdadeiro apenas superficialmente e na medida em que somos indulgentes com nossas fraquezas e impulsos. Há um aspecto mais profundo dessa situação. Tal indulgência ou autodesculpa é simplesmente uma fraqueza e falta de vontade. Não é uma verdadeira boa vontade em relação a nós mesmos. De fato, é prejudicial.
E pela autoindulgência, nos tornamos nossos próprios inimigos. Em certas pessoas, há uma curiosa ambivalência. Enquanto cedem aos seus desejos menos recomendáveis por fraqueza de vontade, elas também nutrem um senso de autocondenação ou insatisfação. Isso, quando for forte o suficiente, pode desenvolver-se num verdadeiro complexo de culpa, com o consequente ódio de si e autopunição. Olha que interessante, né? Vou terminar esse parágrafo só para daí a gente faz uma pausa. Claramente, então, há necessidade de boa vontade em relação a nós mesmos. Essa boa vontade esclarecida envolve principalmente um corajoso reconhecimento, obtido em completa sinceridade, dos defeitos e falhas da nossa personalidade. Por outro lado, não deveríamos julgar essas falhas muito severamente. Elas são parte da condição humana geral. A maneira construtiva e exitosa de lidar com elas não é nem pela supressão da culpa e invenção de desculpas, nem a autopunição, mas sim uma sincera determinação em eliminá-las, superá-las e transformar nossa personalidade. Essa determinação requer uma boa vontade constante e ativa. Então, aqui, a gente falava muito de coragem, né? Em algum dos nossos últimos encontros. E o processo de autotransformação requer uma dose grande de coragem. Uma dose grande de coragem no sentido da gente olhar mesmo para as nossas falhas e reconhecê-las, né? Se a gente não reconhecer e não aceitar, não existe transformação, né? Então, a psicossíntese ensina para a gente, né? Reconhecer, acolher e transformar. Então, o primeiro passo é a gente ter esse olhar atento, esse olhar corajoso e reconhecer quais são os pontos que realmente precisam de atenção, né? Que precisam ser modificados dentro da nossa personalidade. Quais tendências, comportamentos, hábitos, vícios, é super importante. E se a gente não faz isso, né, tem um movimento muito grande hoje de uma suposta aceitação das falhas, que por um lado tem um certo benefício, porque sai de anos de culpa, né, por uma suposta liberdade, mas a gente precisa encontrar o meio do caminho aí, né? Então a gente não pode se justificar de tudo, a gente não pode se desculpar de tudo, porque isso não é boa vontade para conosco, isso vai prolongar estados, comportamentos, tendências, vícios que não são benéficos, nem a curto e muito menos a longo prazo. Então, sim, precisam de um olhar, né? Só que a gente também não vai se culpar, né? Então, não é nem ir num extremo, nem no outro, porque os dois extremos são polos emocionais. Então, a gente vai procurar encontrar um caminho do meio. A boa vontade faz muito isso, né? Então, é um olhar corajoso e, ao mesmo tempo, de coragem naquele sentido de estar no centro, né? No core. Porque quando eu estou no meu centro, eu reconheço aquilo que sou eu de fato e aqueles conteúdos que são transitórios. Então, essas falhas, eu não devo me culpar por elas, muitas delas são naturais da condição humana. Agora, não é por isso que eu também vou me desculpar e perpetuá-las em mim. Então, é importante a gente encontrar aí o meio do caminho, né? Então, eu não vou nem me culpar e, ao mesmo tempo, eu também não vou postergar a minha ação sobre elas. Como é que está essa parte para vocês? Que também é um momento de reflexão, né? De autoobservação. Como é que vocês ficam com isso? Vou seguir um pouquinho, então, aí a gente já finaliza a nossa reunião de hoje.
O segundo círculo abarca nossos associados mais próximos, os membros da nossa família. Não parece necessário enfatizar a profunda necessidade de boa vontade no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Então, né, as pessoas com as quais a gente convive diariamente são aquelas que a gente precisa, no fim das contas, desenvolver mais boa vontade, porque ao mesmo tempo que os afetos se expressam com mais profundidade, né, com mais profusão, era a palavra que eu queria, mas ao mesmo tempo as diferenças também se mostram muito presentes. Então, é importante que cada membro dos relacionamentos familiares expresse boa vontade, né? E que a gente faça aquele exercício de sair do centro, de buscar pontos comuns. E quando a gente vê o outro fazendo esse movimento, é mais fácil da gente fazer também, né? Então, é importante que todos estejam cientes e cumpram esse mesmo movimento, esse mesmo caminho. Depois vem os círculos sucessivamente maiores, que incluem os nossos contatos diários e os nossos associados imediatos no trabalho, os que estão abaixo de nós, os colegas no mesmo nível e os nossos superiores na organização a qual pertençamos. Círculos ainda maiores abrangem os campos coletivos da interação humana, comunidades, nações, continentes e, finalmente, a humanidade toda. Em todas as relações, recordemos a função primordial da compreensão. A busca de compreender aqueles com quem entramos em contato deveria ser um exercício constante e consciente, de modo que a necessária boa vontade na interação com eles seja construída e mantida. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, que já tem bastante campo para nossa reflexão. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, então, como é que a gente sai hoje dessa reunião, o que fica para a gente, como é que cada um está nesse momento, como é que a boa vontade, como é que o texto impactou cada um de nós, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que impacta tanto que o pessoal fica tudo, a gente fica tudo sem palavras, Paulo. Deve ser isso. Eu acho que essa parte da família também é bem importante, das pessoas mais próximas, porque é como você diz, um trabalho constante que a gente deve estar em observação, até para acolher, aceitar as diferenças entre todos nós aí, né? E dar atenção para esses pontos que a gente tem que buscar em comum, né? Para a gente sair do emocional um pouquinho e aceitar cada um, né? Como é naquele momento de evolução de cada um, né? De construção de cada alma, né? Eu penso que é mais ou menos isso. São muitos, somos todos muitos diferentes, mas a gente tem que aceitar cada um, né? No seu tempo, eu acredito, para a gente possa e poder contribuir de alguma forma, né? A gente tem que contribuir de alguma forma para que o outro possa crescer também, né? Bom dia, gente. Oi, Rô. Bom dia, querido. Eu percebo assim que tudo acaba conduzindo, né, nos conduzindo ao autoconhecimento, né, a essa grandeza de se conhecer, e aí você vai transformando, né, o seu ambiente, as relações mais próximas, né, que funciona mesmo dessa maneira, né? Primeiro eu, o outro e depois o externo, né? Que está mais, talvez,
não tão distante da gente, mas essas questões assim mais sociais que a gente tem aí, como que eu posso interferir, como que eu posso ajudar, como é que eu posso transformar. Mas se eu não me transformo, eu não transformo o outro, né? Também, né? Não que a gente transforme ninguém, é claro, mas como eu posso estar influenciando, né? Colaborando com essa transformação, com essas, desculpa, com essas mudanças, né? Então, para mim tá tocando muito isso, sabe? Do autoconhecimento, da autotransformação, da consciência, para eu poder estar caminhando para isso. Obrigado. Aproveitando a fala, né, das duas, a desidentificação, eu acho que é assim um ponto onde tudo começa. Que você sai do eu, né, da sua, porque nós fomos criados, né, tudo eu, né? E aí você sai do eu e começa a ampliar o seu olhar, a entender, a respeitar o outro, né, as condições de cada alma, né? É o que fala, você se trabalhando, trabalha o entorno, né? E aí você tem uma compreensão diferente. Nessa compreensão vai trazer uma relação melhor, tanto com a gente quanto com os outros. E ficou esse. Que legal.